Olá, olá! Estamos de volta com mais um encontro desta série que é A Psiquiatria Iluminada, com base no nosso livro que tem o mesmo título. Hoje eu trago um tema bem interessante, que é a gente perceber que o estudo das questões espirituais, ou mais precisamente das informações que André Luiz trouxe para nossa compreensão da saúde mental, ela começa a aparecer nas pesquisas do mundo contemporâneo de maneira natural. Porque André Luiz apontou um caminho, ele apontou uma série de sutilezas da nossa saúde que, na época, eram bastante desconhecidas, e ele próprio as desconhecia e foi surpreendido por elas no mundo espiritual ao entrar em contato com essa realidade. Bom, o que eu estou querendo dizer? Vocês lembram da história do próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, descrevendo as causas do seu adoecimento e por que ele foi considerado um suicida. E um conjunto de coisas foi apresentado para ele. Então, os benfeitores lhe informaram que ele veio a desencarnar. Você sabe que foi por um câncer, né, que causou uma obstrução intestinal, e apesar das cirurgias, do tratamento médico da época, ele acabou retornando ao mundo espiritual mais cedo. E um dos fatores que foi apresentado para ele como um agravante para o seu quadro foi a sua falta de temperança. Falta de temperança, falta de equilíbrio emocional. Ele tinha um temperamento descrito como sombrio. E, frequentemente, ele, vamos dizer assim, ele agredia verbalmente as pessoas. Ele tinha momentos de destemperança, e isso, através da sintonia mental, das ondas de retorno, de ressentimento daquelas pessoas que ele ofendeu, conforme descreve a espiritualidade, agravaram em muito o seu quadro, fazendo com que ele entrasse em contato com zonas espirituais de sofrimento e de dor, de modo a prejudicar o seu corpo orgânico e piorar o seu quadro. Ok. Vejam que isso para a época era totalmente inovador. Tá? Não havia essa compreensão de que fatores dessa natureza, como intemperança, desequilíbrio, estresse, raiva, fossem relacionados à piora de uma neoplasia. Ainda hoje nós não temos essas confirmações de maneira absoluta. Mas eu selecionei um artigo, estou com ele em mãos aqui, porque nos mostra exatamente isso, né? O caminho que a medicina tem percorrido nas pesquisas vulgares, mas que detectam a importância desses fatores sutis na nossa saúde. O artigo publicado no British Medical Journal, uma revista bem conceituada, agora em 2024, ela foi aceita para publicação em junho. Então, material quentinho aí da psiquiatria. E esses pesquisadores, a maioria deles aqui são chineses, eles avaliaram a associação entre resiliência psicológica com as causas de mortalidade, de um modo geral, por todas as doenças. Né? Então, querendo verificar qual é a associação que existe entre resiliência psicológica e mortalidade. Então, vamos definir aqui, conforme os autores, eles definem que resiliência é essa habilidade de cada um, individual, de lidar, de enfrentar. O termo é cope, que é coping, a gente traduz assim em português, que é essa capacidade de enfrentamento do estresse, das dificuldades da vida, dos desafios que cada um tem, das barreiras. Né? E
a capacidade de se adaptar aos desafios das circunstâncias e eventos que a vida traz. Então, esse é o coping, é isso que eles estão avaliando. A resiliência como capacidade de adaptação. E correlacionando isso, como eu disse, com todas as causas de mortalidade. Foram avaliadas 10.569 pessoas acima de 60 anos. Então, já pegando uma faixa etária em que, naturalmente, as taxas de mortalidade por causas diversas vão ser maiores. Então, 10.569 adultos com mais, corrigindo aqui, com mais de 50 anos. Tá? E eles acompanharam de 2006, 2008, até agora, 2021. Então, foram, em média, 12, 13 anos de acompanhamento dessa coorte de pessoas acima de 50 anos. E eles encontraram uma relação quase linear entre resiliência psicológica e risco de mortalidade. Ou seja, quanto maior a resiliência, eles dividiram em 4 níveis de resiliência, quanto maior a resiliência, menor a taxa de mortalidade ao longo desses anos. E essa redução da taxa de mortalidade, comparando aqueles que tinham mais resiliência com os que tinham menos resiliência, foi da ordem de 53%, mostrando o tamanho dessa associação. É um estudo de associação, né? Não é um estudo de causa e efeito. A gente não é um estudo que se propõe a definir absolutamente que há uma relação de causa e efeito entre essas coisas, mas é um estudo de associação. A gente infere que existe um vetor que indica que quanto maior a resiliência, maior a proteção que ela confere para taxas de mortalidade de um modo geral. Vejam que aqui não importa qual doença a gente está falando. Podem ser causas cardiovasculares, podem ser causas oncológicas, podem ser causas as mais diversas. Né? E o estudo mostra muito bem que outros fatores de confusão que poderiam enviesar o estudo foram controlados. A taxa de fumantes, de diabéticos, de hipertensos, de causas mais variadas, elas não eram diferentes entre os grupos. Ou seja, aqueles que tinham mais resiliente e aqueles que eram menos resilientes não diferiam quanto à presença dessas comorbidades e desses fatores que podem ser confundidores para a análise do resultado. Então, a resiliência, ela é conhecida no meio psicológico, psiquiátrico, né, por ter um papel crucial em mitigar consequências negativas das doenças. Né? Então, quando a gente tem equilíbrio emocional, temperança, e consegue lidar de uma maneira pacífica, sem revolta, utilizando mecanismos de enfrentamento como a própria religiosidade, o organismo como um todo tende a responder melhor. As doenças tendem a ficar mais equilibradas, a serem melhor tratadas, mesmo com as medicações, com os tratamentos disponíveis para nós. E nós sabemos que uma das maneiras de enfrentamento, um dos tipos de coping, é justamente o coping religioso espiritual, que são as pessoas que se utilizam da sua crença, da sua fé, do seu templo religioso, das conversas com líderes religiosos, os diferentes recursos que as diferentes denominações religiosas oferecem, justamente como principal modo de enfrentamento das dificuldades da vida. Sejam perdas financeiras, perdas de entes queridos, doenças, aposentadoria, enfim. A religiosidade oferece recursos de ressignificação e de dar realmente um propósito, um significado para aquilo, diminuindo o estresse e facilitando ou melhorando a capacidade de enfrentamento das pessoas.
permitindo que elas se mantenham mais equilibradas, mais harmonizadas do ponto de vista emocional. Justamente aquilo que, para o André Luiz, foi um desafio para ele, né? Encontrar essa temperança, esse equilíbrio diante das dificuldades, dos estresses da vida. Então, eu fiz questão de trazer esse estudo para mostrar como a ciência médica tem avançado, né, gradativamente, lançando um olhar cada vez mais atento para essas questões do nosso mundo interno e fazendo uma correlação com o caminho apontado por André Luiz, né? Espiritualidade também é respeitar o nosso organismo, entender as nossas dificuldades, procurar utilizar e desenvolver esses nossos recursos internos, emocionais, de enfrentamento, para enfrentar as dificuldades da vida com coragem, com harmonia, com resignação, com fé, que é o que a nossa religião, né, seja ela qual for, nos proporciona como recurso valioso para a vida. Um abraço para vocês e até a próxima.